Pessoal, seja bem-vindo aí. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando aqui o que os big players pensam sobre análise técnica. A famosa análise técnica. Alguns realmente seguem a risca, acreditando que linhas e tendências, ombro, cabeça, ombro, suporte e resistência são basicamente a bíblia do mercado financeiro. E para ser justo, existem muitos traders que ganham uma fortuna usando apenas análise técnica pura. Por outro lado, aqueles que acham que a análise técnica é basicamente a astrologia para traders, pensando que são apenas um monte de linhas aleatórias em um gráfico, como se uma criança de 4 anos estivesse rabiscando na parede com uma caneta. Mas afinal, quem que está certo aqui? Se você fosse nos grupinhos de traders no Telegram e questionasse sobre a eficácia da análise técnica, certamente começaria uma batalha épica entre nerds do mercado financeiro, todos defendendo com unhas e dentes o porquê acreditam estarem certos. Mas eu não quero apenas ouvir um nerd de 19 anos que opera de cueca sentado na sala. Não. Eu quero ouvir alguém que está no mercado há décadas. Eu quero ouvir alguém que lida com transações de bilhões de dólares em 24 horas. Eu quero ouvir um gestor de fundo de investimento. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu vasculhei a internet em busca de entrevistas com gestores de fundos de investimento, algumas delas com data de 10 a 15 anos atrás. E ó, meu amigo, eu encontrei algumas pérolas. Selecionei o que eu achei de mais interessante nas entrevistas para que possamos realmente responder a pergunta eterna: o que os gestores de fundos de investimentos pensam sobre a famosa análise técnica? Então vamos direto ao assunto, certo? Nosso primeiro participante, ele se chama Corvin Cordola. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é um ex-gestor de fundo de trader sistemático da JP Morgan. Vamos ver o que ele pensa sobre análise técnica e depois ver a resposta de outros gestores de fundos de investimento, incluindo o que um diretor executivo pensa sobre stops curtos e o que os traders de varejo devem fazer para aumentar sua chance de sobrevivência no mercado. Você vai aprender com traders algoritmos que trabalhou com fundos de investimento e suas opiniões sobre suporte e resistências. E no final do vídeo, vamos descobrir com esse cara que gerenciou bilhões de dólares por conta própria o que ele pensa sobre stops muito curtos. Voltando para o Corvin, quando ele foi questionado sobre o que ele acha sobre análise técnica, essa foi sua resposta. Some of them love it and some of them hate it, and I think you have to really specify what Mas part. pera aí, eu acho que você não fala inglês, né? Então deixa eu traduzir essa entrevista em português para você. Uns amam e outros odeiam. E acho que você realmente tem que especificar o que quer dizer com análise técnica. Se análise técnica significa olhar visualmente para o gráfico e observar padrões como ombro, cabeça e ombro, tipo coisas assim, se torna muito difícil testá-la. Você pode olhar para algo e ver como um padrão de cabeça e ombros, mas daqui a 5 anos, você pode ver algo completamente diferente. A verdade é que com esses padrões você não sabe o que influenciou você a fazer essas escolhas. Você não pode determinar, não pode testar. Portanto, enquanto essa coisa não pode ser escrita como um conjunto de regras que até mesmo alguém que não fala inglês e está sentado na Mongólia possa replicar, ela não é útil. Há obviamente outro grupo de pessoas que dizem: bem, é mais uma arte do que uma ciência. E ei, se eles estão ganhando dinheiro, quem sou eu para negar seu lugar ao sol? Lugar ao sol? Sim, no final das contas, é isso que torna a negociação realmente interessante. Independentemente de como você consegue alcançar aquele número na sua conta no final do ano, isso é o que realmente importa. Após ouvir essa resposta do Corvin, eu concordo completamente com ele. Aqui no meu canal, eu ensino um conteúdo que apenas traders na gringa sabem. Não é surpresa para ninguém que o Brasil sempre foi atrasado em tudo. Por exemplo, os traders brasileiros têm o péssimo hábito de tentar criar sua própria estratégia. E para você criar sua própria estratégia, é preciso seguir um conjunto específico de regras. Não pode ser apenas: será se eu coloco essa média de 21 com a de 32 vai dar certo? Outro ponto que ele mencionou foi: se algo está funcionando para você, mesmo que eu não concorde necessariamente com isso, quem sou eu para te dizer o que não funciona? Se está dando lucro, porra. Então eu acho que esse foi realmente um ponto importante a se levar dessa conversa. Você não deve simplesmente ignorar automaticamente a ideia de negociação de alguém só porque não segue suas próprias regras. O que eu estou tentando dizer é que você deve ter sua mente aberta para você poder conversar com outros traders. O nosso próximo palestrante é o David Paul, um trader financeiro e diretor executivo da Vector. O tema principal que ele vai abordar nessa entrevista é o posicionamento dos stop loss e a diferença entre os traders de varejo e os institucionais. Isso sempre é visto de forma negativa. Certamente no nível do trader de varejo, o
Os traders institucionais são ensinados desde o primeiro dia a comprar em bons níveis, ou não comprar de jeito nenhum. Infelizmente, a maioria dos traders de varejo esperará por alguma confirmação antes de entrar em uma posição. Isso pode ser um padrão de candle, o cruzamento de médias móveis ou qualquer outra coisa. Os traders institucionais compram no nível? Não. A maioria dos traders coloca o stop loss um ponto abaixo da última mínima e, inevitavelmente, colocam seu stop exatamente onde estão as ordens institucionais. Acredito que os traders institucionais estão apenas fazendo o que os traders institucionais tradicionais fazem, colocando seus pontos de entrada em níveis muito bons. No entanto, se você está negociando no nível institucional, nem sempre é fácil vender no nível do varejo. Se você for comprar 100 ações, por exemplo, você compra libras contra dólares a um valor específico por ponto. Você aperta o botão e pronto. Você conseguiu. No nível institucional, não é tão simples assim. E às vezes você precisa gerar a liquidez para concluir a transação. Não acredito que ninguém olhe para onde estão os stops. Mas eles pensam para si mesmos. Bom, temos quase certeza de que a maioria dos stops estarão todos agrupados em torno desse nível óbvio. Então, eles vão apostar no mercado naquele nível específico. Tudo o que você precisa é de uma pessoa para desistir e o mercado vai para onde estão os stops e todas essas pessoas serão tiradas. Se você não pensar muito e com cuidado sobre onde vai colocar seus stops, vai perceber que pode facilmente se afogar em uma maré de perdas no mercado. E aqui está um exercício para algumas pessoas. Da próxima vez que estiver prestes a fazer uma negociação, entre pela conta simulador. E então escreva em um pedaço de papel: por que eu vou comprar? Onde eu vou colocar o meu stop loss? E então observe quantas vezes o mercado vai até seus stops antigos. Na maioria das vezes, os mercados vão até os stops óbvios. Se você não entra em um bom nível, nada me irrita mais do que alguém dizendo que essa é uma negociação muito arriscada. Eles dizem: vou colocar um stop loss apertado. Isso é bobagem, porque você será interrompido repetidamente. O stop precisa estar onde ele deve estar. Então, se sua entrada não for precisa, seu stop loss terá que estar bem longe de onde você entrou, para ter alguma chance de se manter no movimento. Uma média te ajuda com isso. A maioria dos traders vai olhar para um stop loss de 2 vezes longe da média ou algo parecido. No entanto, se você quer colocar seus stops em níveis institucionais, você precisa ser corajoso. Há desgaste. Traders usarão níveis de Fibonacci, linhas de tendência, níveis simples de suporte e resistência horizontal para procurar confluências e tentar colocar suas ordens. Não faça isso, ok? Infelizmente, a maioria dos traders de varejo, como eu disse, buscará alguma forma de confirmação, e então seu stop loss será muito próximo ao nível de suporte ruim. O David fez alguns pontos realmente ótimos. Ao contrário de você e eu, uma grande instituição não pode simplesmente comprar em qualquer momento. Eles têm tanto, mas tanto dinheiro que não há liquidez suficiente disponível. Então eles precisam criar a liquidez por si mesmos, para poder entrar em uma posição desejada. E isso significa fazer o preço atingir essa grande área de stops e comprar a partir desse ponto. É por isso que em uma das minhas estratégias, como essa que eu postei recentemente, eu prefiro operar em regiões que eu sei que o preço vai ter bastante liquidez para poder continuar o seu movimento. Depois de o mercado indicar a tendência que ele vai seguir, eu espero o retorno do preço na média. Se o mercado fazer o gatilho de entrada que eu espero, eu entro sem hesitar. Porque eu sei que ali é um bom nível de preço e, é claro, vai ter muita liquidez. Outra citação que eu realmente gostei dele foi: o stop loss precisa estar onde o stop loss precisa estar. Você não deve simplesmente colocar um stop loss pequeno porque você não quer correr muito risco. Se você está assumindo muito risco, é porque sua entrada não foi muito boa. Então preste muita atenção a isso na próxima vez que entrar em uma negociação. A próxima entrevista que veremos é com um trader algoritmo que trabalhou com vários pequenos fundos de investimento. Agora, o principal tema que ele está abordando é se os fundos de investimento usam suporte e resistência para ajudar nas decisões de negociação. E a resposta dele meio que me surpreendeu. A pergunta é a seguinte: se estamos pensando em fundos de investimento, eles levam em consideração os níveis de suporte e resistência antes de fazerem uma negociação ou investimento? Agora, é importante distinguir aqui do que estamos falando. Eu arriscaria dizer que os fundos de investimento no topo, como a Bridgewater